Graça e paz, meus amados irmãos e irmãs. É mais uma vez um prazer estar juntos para refletir, meditar na palavra de Deus, a palavra santa do nosso Deus, que sempre nos instrui, sempre nos orienta e nos alimenta no dia a dia para que possamos servir ao Senhor com muito mais alegria e com muito mais regozijo em nosso coração sempre. Nós temos procurado tratar de alguns temas que por vezes são polemizados, não são polêmicos, mas são polemizados e por vezes sofrem alguns questionamentos. E o texto que nós temos nesta ocasião se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 5, versículo 23. Mas para que possamos entender melhor, leiamos a partir do verso de número 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplices de pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. É no versículo 23 que nós estaremos nos prendendo. No entanto, nós queremos fazer algumas considerações para que possamos entender melhor o contexto. Não temos tempo para discutir toda a carta, fazer uma contextualização geral da carta, mas algumas pinceladas para o nosso conhecimento e, claro, para que possamos entender melhor o contexto. O apóstolo Paulo tinha em Timóteo uma espécie de pupilo, né? Era uma espécie de xodó na linguagem popular brasileira. Paulo o considerava como filho na fé, não no sentido de ter gerado Timóteo, não no sentido de ter conquistado Timóteo para Jesus Cristo. Timóteo, ele foi criado por uma mãe que era judia e o seu pai era um grego e, portanto, tanto a mãe quanto a avó de Timóteo instruíram ele nas sagradas letras, nas sagradas escrituras. E Paulo, quando chegou em Listra, que era a cidade de Timóteo, uma cidade numa província romana, que ficava numa província romana, Paulo, ao chegar em Listra, tomou conhecimento desse jovem chamado Timóteo, que era um homem já fervoroso nas coisas de Deus, na obra de Deus, no reino de Deus. E ao tomar conhecimento, levou consigo, portanto, em sua segunda viagem missionária, e não só na segunda, mas também na segunda e terceira viagem missionária de Paulo, Timóteo esteve sempre presente. E para algumas missões importantes, especialmente para edificar a igreja, para fortalecer o ânimo dos irmãos, para fortalecer a liderança e também para combater falsos mestres, falsos líderes que tinham surgido inclusive no seio da igreja, Paulo por vezes comissionou Timóteo. Paulo por várias vezes comissionou Timóteo, como foi em igrejas diversas, entre as quais a igreja de Éfeso, a importante igreja de Éfeso, que era uma cidade importantíssima na Ásia Menor. E Paulo, cuidando também de orientar Timóteo, não só no aspecto ministerial, não só no aspecto pastoral, porque essa é uma carta pastoral, são as 3 cartas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e a carta de Paulo a Tito, são as chamadas cartas pastorais. Paulo, portanto, orienta ele também no aspecto pessoal, cuidando de Timóteo em peculiaridades que faziam parte da personalidade de Timóteo. Nós podemos encontrar, por exemplo, Paulo alertando para que ele para que ele vencesse a timidez, porque ele era certamente tímido, alertando ele para que ninguém desprezasse a juventude dele, para que ele não ficasse se sentindo menos importante ou acuado, digamos assim, no que diz respeito à liderança, pelo fato de ser jovem. Muito pelo contrário, que as pessoas respeitassem a juventude dele, mas que ele se impusesse, né? Nesse sentido, no sentido de ter preparo teológico, preparo bíblico. Por isso Paulo diz: procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, de que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade.
nós muitas vezes ouvimos as pessoas fazerem menção ao aprovado que Paulo se refere aqui, a questões morais, a questões éticas. Claro que essas coisas estão envolvidas no ministério e evidentemente que todo obreiro deve estar com essa questão levada muito em consideração, mas especificamente nesse texto, Paulo estava falando para ele se manter e se apresentar como obreiro aprovado, no sentido de manusear bem as Escrituras Sagradas, de conhecer bem as Escrituras Sagradas. E essa recomendação, ela continua válida para todos os obreiros do Senhor nosso Deus. Feitas essas considerações, vejamos então o que Paulo fala a Timóteo no capítulo 5, verso 23. Ele diz o seguinte: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Precisamos entender um pouquinho esse texto para que possamos também entender quais são as nossas ações, qual é a nossa posição, o nosso posicionamento no que diz respeito a essa orientação de Paulo. Veja que essa é uma orientação assim muito pessoal. Primeiro porque Paulo identifica que Timóteo tinha um problema de saúde, inclusive problema de saúde bem específica. Ele fala do estômago de Timóteo. É necessário salientar dois fatores aqui. Primeiro, que Paulo deixa muito claro ao falar sobre isto, que qualquer cristão, por mais abençoado que ele seja, por mais fé que ele tenha, por mais comprometido que ele seja com a obra de Deus e com o reino de Deus, ele está sujeito a enfermidades. Nós muitas vezes vemos pessoas questionando o porquê de um cristão estar doente, ou atribui-se sempre a uma ação do diabo, a uma ação demoníaca, ou a uma falta de fé, ou quem sabe algum pecado específico que aquele cristão tenha cometido e por isso então ele está sofrendo daquela enfermidade. Paulo desmistifica isso, Paulo desconstrói esse argumento, porque ele diz que Timóteo, ele tinha uma doença, ele fala uma doença específica que era do estômago, e ainda fala das tuas frequentes enfermidades, ou seja, Timóteo ele tinha problemas crônicos de saúde, ele tinha enfermidades frequentes. Isso significa dizer que qualquer cristão, por mais piedoso que seja, por mais comprometido que seja com Deus e com a obra de Deus, ele está sujeito, ele está vulnerável a também sofrer enfermidades. Por uma razão muito simples. Quando Deus colocou o homem no jardim do Éden, Deus o fez para que ele fosse eterno, ele não viesse a morrer, ele não seria mortal. Mas com a queda, tudo se transformou, tudo mudou, tudo verdadeiramente caiu também junto com o homem. O pecado entrou no coração do homem, entrou na vida do homem e trouxe consequências muitíssimas, inclusive a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e não só a morte física, mas também a morte espiritual, desde que este homem parta para a eternidade. Fisicamente, sem Deus como Senhor e Salvador da sua vida, ele estará morto espiritualmente, estará morto para sempre. A realidade, amados irmãos, e essa morte se refere, portanto, ao distanciamento de Deus. Ele estará distante de Deus eternamente. E é necessário que nós tenhamos em mente justamente isso, que a primeira coisa que Paulo deixa claro, nos deixa entender claramente, é que qualquer cristão, por mais piedoso, repito, por mais piedoso, por mais comprometido, por mais dedicado à obra do Senhor que ele seja, ele está sujeito às enfermidades. A segunda coisa que Paulo deixa bem claro aqui, que nos dá também uma clareza maior, abre um horizonte melhor para todos nós, é que o Timóteo, ele é recomendado a não só mais tomar água, mas também tomar um pouco de vinho. Claro que a gente fica questionando, mas como Timóteo tomar vinho? Ora, Paulo está falando aqui no sentido terapêutico. O vinho naquele tempo tinha
tinha funções terapêuticas, tinha substâncias terapêuticas, era uma espécie de remédio também. Claro que o vinho servia para embriagar-se, como qualquer remédio hoje pode servir para curar uma enfermidade, mas se você tomar em excesso, você vai estar tomando, portanto, uma overdose química de um princípio ativo que vai lhe fazer mal, evidentemente. Há pessoas, por exemplo, que tentam o suicídio tomando um coquetel de medicamentos. Na verdade, amados irmãos e irmãs, Paulo estava dizendo para Timóteo que os recursos científicos, cada um na sua época, evidentemente, estão também à disposição dos cristãos. Nós não podemos esperar que Deus opere apenas através de algo místico, apenas através de um milagre bombástico. Claro, nós não estamos de maneira alguma dizendo que Deus não opera curas e que não faz milagres. Nós não estamos aqui de maneira alguma excluindo a possibilidade da cura divina, mas nós estamos dizendo que Deus muitas vezes utiliza de recursos científicos para trazer a cura, trazer o bem-estar àquele seu servo, aquela sua serva que se encontra enfermo. Nós precisamos entender isso, que Paulo estava falando sobre o vinho, porque o vinho tinha função terapêutica. Se fosse hoje, por exemplo, Paulo talvez estivesse mandando o Timóteo tomar um omeprazol, um pantoprazol ou qualquer outro remédio para o estômago. Mas como era o vinho naquele tempo, o remédio tinha função terapêutica, como também tinha o vinagre, como também tinha o azeite, eram elementos que tinham funções terapêuticas, funções de cura, funções de medicamentosas. Portanto, Paulo recomendou que Timóteo tomasse vinho, para que ele pudesse ter assim alívio das suas dores, ter assim alívio das suas enfermidades. Era o remédio da época, por isso Paulo recomendou. Essas duas lições são necessárias para os nossos dias, para que nós não venhamos cair no engodo de que o cristão não adoece, de que o cristão não pode adoecer. Aliás, Paulo teve mais um dos seus companheiros que ele teve que deixar para trás. Ele teve que deixar para trás numa cidade, porque ele ficou doente. Ele deixou, por exemplo, Trófimo em Mileto. Isso você encontra na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, verso 20. Você vai encontrar Paulo dizendo que ele deixou Trófimo doente em Mileto. Por que Paulo não orou para que Trófimo fosse curado? Claro que Paulo deva ter orado por Trófimo, como também orou por Timóteo. Mas a verdade é que ele ficou em Mileto porque estava doente. E Paulo, portanto, teve que deixá-lo lá. Nós precisamos compreender que a vulnerabilidade do nosso corpo, ela continua. Nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador e foi restabelecida em nós a nossa condição de justificados diante de Deus. Mas isso não envolve o nosso corpo físico. Esse corpo tornou-se mortal, ele tornou-se, portanto, vulnerável às enfermidades. Não significa dizer que nós não devamos orar por cura, que nós não devamos acreditar e crer, ter fé plena em Jesus Cristo, que Ele é o Senhor da cura, que Ele fez no passado e continua fazendo hoje também. Mas nós não podemos de maneira alguma isentar, eliminar, a possibilidade de Deus também nos abençoar, trazendo cura às nossas enfermidades, através da ciência, através dos medicamentos. Paulo disse a Timóteo: não toma apenas água, toma também um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas constantes enfermidades. Que Deus nos abençoe, que esta palavra possa nos esclarecer e nos colocar diante de Deus, em fé, claro, em fé, e fé para que todos os detalhes da nossa vida sejam dirigidos por Deus, guiados por Deus, e Deus esteja operando em todos os detalhes da nossa vida. Até mesmo quando formos tomar um remédio, peçamos para que Deus abençoe nossa vida através daquele medicamento, e assim com certeza estaremos atribuindo a Deus todas as bênçãos vindas do seu trono de graça para as nossas vidas. Não estaremos atribuindo especificamente à ciência, porque Deus apenas operou através da ciência quando isso vier a acontecer.
E evidentemente, se Deus operar um milagre, uma cura divina, graciosamente para cada um de nós, ou no coração de alguns de nós, que nós reconheçamos que tudo vem do seu trono de graça. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, abençoe o seu coração.